Vamos começar a ranquear o desempenho dos jogadores do Flamengo contra o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Começando com o goleiro Rossi. Rossi hoje foi bem. Quando o Internacional tentou finalizações, o Rossi conseguiu fazer a defesa, inclusive fez uma boa defesa na reta final da partida. Hoje, nos cruzamentos, ele saiu bem do gol. Teve momentos que ele deu soco na bola, jogou na bola para longe da área. Em outros momentos, ele saiu do gol e ficou com a posse da bola. Então, hoje o Rossi foi bem. Para mim, ele tá aí no foi bem. Para mim, a partida do Rossi foi uma das partidas mais seguras dele nas últimas semanas. Voltou a passar algum tipo de confiança que a gente tinha perdido nos últimos jogos. Foi bem nas defesas, bem nas saídas de bola, e eu concordo com você. Foi bem, tá na minha lista também do foi bem. Próximo, Emerson Royal. Bom, o Emerson Royal só jogou o primeiro tempo e não foi bem. Muitas vezes ali pelo lado direito ele teve dificuldades de conseguir fazer um bom cruzamento, teve dificuldades de ganhar duelos contra o Wesley ali pelo lado direito da defesa do Flamengo. Teve lances em que ele preferiu cair no chão tentando cavar uma falta, ou poderia ter sido falta, mas o árbitro não marcou nada. E ele ficou caído no chão e o Internacional continuou na jogada. Então, assim, não gostei do desempenho do Emerson Royal. Para mim, comparado aos outros jogadores do Flamengo, foi um desempenho bem abaixo do primeiro tempo do Flamengo, que para mim teve vários jogadores que jogaram bem e o Emerson Royal não foi um desses jogadores, então para mim não foi mal. Para mim, o Emerson Royal foi disparado o pior jogador do Flamengo nos primeiros 45 minutos. Ele não conseguiu agregar nada ofensivamente. E olha que o Flamengo tinha muito espaço pelo lado dele. Infelizmente, destruiu a maioria dos ataques do Flamengo na primeira etapa. Defensivamente, muito mal. Nos duelos contra o Wesley, mal contra o Alan Patrick, contra o Bernabé. O Real vai para a lista do foi mal. Próximo da lista, Léo Ortiz. Bom, eu gostei muito do desempenho do Léo Ortiz. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, muito bem na marcação, bem nos duelos aéreos, ajudando ali na saída de bola, conseguindo bons passes longos, mas aí chegou no segundo tempo, o Léo Ortiz continuou para mim bem na marcação, mas os passes dele já não estavam tão bons assim, ele tentava virar a bola de um lado para o outro e errou acho que umas 2 vezes, também na saída de bola ali, tentou uns passes, até ficou meio curto em alguns momentos. Não, aí eu já achei que a atuação do Ortiz com a bola já não foi tão boa assim no segundo tempo comparado ao primeiro tempo, mas ainda assim achei boa a atuação do Léo Ortiz, então pra mim não foi bem. Bom, pra mim com a bola nos pés o Léo Ortiz hoje não foi tão bem assim. Alguns passes não aconteceram do jeito que ele gostaria. A execução não foi tão boa assim. Defensivamente eu acho que ele foi bem, como a maior parte do sistema defensivo do Flamengo, com exceção ao Emerson Royal. Então pra mim o Léo Ortiz está na lista do foi bem também. Próximo, Léo Pereira. Também gostei da atuação do Léo Pereira, muito bem na marcação, bem nos duelos aéreos. Para mim foi até melhor que o Léo Ortiz saída de bola, com bons passes entre linhas, tentou alguns passes longos. Hoje eu gostei muito de mais uma boa partida do Léo Pereira. Bom, para mim o Léo Pereira é com certeza um dos melhores em campo do Flamengo ao longo dos 90 minutos. Muito seguro defensivamente. E olha que o Ricardo Matias deu bastante trabalho para a dupla de zaga do Flamengo. Mas o Léo Pereira foi bem, conseguiu se antecipar em alguns momentos, bem com a bola nos pés, como sempre, então também está na minha lista do foi bem. Próximo da lista, Alexandre. Bom, o Alexandre para mim foi ao lado do Jorginho, os 2 melhores jogadores do Flamengo do primeiro tempo, muito participativo ali pelo lado esquerdo, numa boa troca de passes, seja com o Luiz Araújo, seja o Lino, o Jorginho também chegou ali perto para trocar passes. Assim como o resto do time, eu achei que o desempenho do Alexandre no segundo tempo não foi tão bom quanto o primeiro tempo, mas ainda assim para mim foi um dos melhores jogadores do Flamengo nos 90 minutos, então para mim não foi bem. Bom, eu também gostei da atuação ao longo dos 90 minutos do Alexandre. Claro que o Alexandre em alguns momentos poderia ter chegado mais ali de fundo, sim, mas eu acho que é uma ideia de jogo também do Felipe Luiz colocar o Alexandre jogando um pouco mais por dentro, como a gente viu em vários momentos durante o primeiro tempo. O Alexandre muito seguro defensivamente, mas uma atuação bem segura do Alexandre também está na minha lista do foi bem. Próximo da lista, Jorginho. Para mim é o craque do jogo. Para mim o Jorginho fez um primeiro tempo espetacular, muito bem na troca de passes, muito bem na marcação, também foi bem na marcação no segundo tempo, antecipando alguns passes que os jogadores do Internacional estavam tentando dar entre as linhas de marcação do Flamengo, bem posicionado. Gostei muito da atuação do Jorginho, tanto com a bola quanto na marcação, então para mim é o craque do jogo. Bom, o Jorginho conseguiu fazer várias antecipações, muito bem posicionado, recuperando a posse da bola.
conseguiu, com a sua qualidade natural e normal, ajudar o Flamengo na saída de bola, seja entre a dupla de zaga do Flamengo, seja ele sendo o único volante à frente do trio e sistema defensivo do Flamengo. O Flamengo saía muitas das vezes no 3+1, estava na lista dos 3, ou então em outro momento ele estava sozinho ali de primeiro volante. Para mim, o Jorginho com certeza foi o jogador mais lúcido do Flamengo ao longo dos 90 minutos, e eu concordo, também é o meu craque da partida. Próximo, Alan. Bom, o Alan teve alguns bons passes no primeiro tempo, encontrando seja o Emerson Royal, seja o Gonzalo Plata ou o Luiz Araújo pelo lado direito, mas nos 90 minutos o Alan deu muito passe para trás, muito passe para o lado direito de ataque, vai bem, mas se comparar o número de tentativas de passe que ele dá para trás e para o lado, são poucos passes comparado a isso. Teve um momento no primeiro tempo que ele teve uma chance boa de finalizar de fora da área e a finalização dele foi para muito longe, então assim, perdeu uma boa chance de fazer o gol. Não gostei tanto da atuação do Alan comparada à do Jorginho, então para mim o Alan tá no desempenho mediano. Bom, para mim foi mais uma atuação muito irritante do Alan, um jogador que só toca pro lado, um jogador que só toca para trás. Teve um momento do jogo que eu falei, ele vai tocar de novo para trás, tocou para trás. Cara, o Alan pra mim é um jogador que tá jogando porque o Flamengo não tem muitas opções naquele setor, e também porque o Felipe Luiz opta por não utilizar o Saul, pelo menos por enquanto, na posição. Pra mim, mais uma atuação fraca do Alan. Pra mim, vou botar no mediano aqui, mas tá na minha lista do foi mal. Próximo da lista, Luiz Araújo. Bom, o Luiz Araújo pra mim teve momentos bons na partida e outros momentos não tão bons assim. Conseguiu, por exemplo, ali no primeiro tempo uma boa finalização ali de fora da área, conseguiu uma boa movimentação ali pelo lado direito de ataque, boa troca de passes, seja com o Emerson Royal, seja com o Gonzalo Plata. Só que você também pode falar que teve um momento ali no final do primeiro tempo que o Luiz Araújo demorou demais a finalizar e perdeu uma ótima chance que poderia ter finalizado para o gol. No final da partida ele perdeu um gol feito, era para ter feito 2-0 para o Flamengo e ele finalizou muito mal para o gol. Então, para mim, a atuação do Luiz Araújo foi mediana. Bom, vale para o Luiz Araújo, mas também vale para todos os outros atacantes do Flamengo que a gente vai dizer a partir de agora. Para mim, o Luiz Araújo faz um ótimo primeiro tempo, se movimentando bem, ajudando na armação da equipe, finalizando, perdendo uma boa oportunidade quando ele mesmo na entrada da área não finalizou, deu assistência. Tem muito da atuação do Luiz Araújo no primeiro tempo. O segundo tempo é inexistente. É mais ou menos assim, inexistente. E por conta disso, ele vai para a lista de mediano. Mediano? Próximo da lista, Gonzalo Plata. Bom, eu gostei do primeiro tempo do Gonzalo Plata, muito participativo, seja em alguns momentos pelo meio, seja em outros momentos pelo lado direito, bem na troca de passes, tentando ajudar o Flamengo na criação de chances, virando a bola lá pro lado esquerdo, encontrando o Samuel Lino. E aí, né, chega o segundo tempo, e o segundo tempo teve algumas jogadas que o Gonzalo Plata tentou ali puxar o contra-ataque. Em alguns momentos ele até conseguiu, mas o Flamengo não conseguiu dar sequência nas jogadas. Em outro momento ele tentava puxar o contra-ataque. Teve um lance, por exemplo, que ele tentou puxar o contra-ataque e saiu com bola e tudo pela linha lateral. Então, assim como o desempenho de toda a equipe, o desempenho do Gonzalo Plata, o desempenho do Gonzalo Plata no segundo tempo foi abaixo. Bom, eu gostei também do primeiro tempo do Gonzalo Plata. Para mim também foi um dos melhores do Flamengo nos primeiros 45 minutos, se movimentando bem, dando opção, conseguindo fazer uma boa triangulação ali no meio de campo, principalmente pelo lado direito com o Emerson Royal e com o Luiz Araújo. Mas fomos para o segundo tempo e é a mesma história do Luiz Araújo, inexistente na segunda etapa, então também vai para a lista de mediano. Para mim então foi mediano, que eu esqueci de comentar. Ah, tá. Desempenho mediano. Próximo da lista, Bruno Henrique. Bom, o Bruno Henrique fez o gol. Antes disso, não tinha conseguido fazer nada demais no jogo. Melhorou um pouco após o gol, mas não achei, comparado à atuação do Luiz Araújo e do Gonzalo Plata no primeiro tempo, a atuação do Bruno Henrique nem foi tão boa assim, mas mais uma vez o Bruno Henrique demonstrando mais uma vez o quão importante, o quão decisivo ele é nesses tipos de partida, e mais uma vez Bruno Henrique colocando seu nome nos grandes jogos, fazendo um gol importantíssimo para o Flamengo, mas olhando para o desempenho, para minha atuação mediana. Bom, para mim, ainda bem que o Bruno Henrique fez o gol, né? Porque se a gente tirar os 15 minutos do 30 ao 45, ali sim o Bruno Henrique conseguiu participar bem do jogo,
conseguiu fazer uma boa jogada pela linha de fundo, conseguiu marcar o gol de cabeça, conseguiu fazer uma jogada onde ele gira em cima da marcação do time do Internacional, mas a primeira meia hora é horrível do Bruno Henrique. E o segundo tempo, de novo, a mesma história do Luiz Araújo, a mesma história do Gonzalo Plata, inexistência no segundo tempo. Então tá na minha lista do mediano, muito por conta dos 15 minutos do 30 ao 45 do gol que ele marcou. Concordo. Próximo da lista, Guilherme Varela. Bom, o Varela não fez muita coisa ofensivamente, até porque o Flamengo quase não chegou tanto assim no ataque, especialmente ali na primeira parte do segundo tempo. Defensivamente tentou ali marcar, seja o Wesley, seja o Bernabé, mas o Internacional cresceu no segundo tempo, inclusive conseguindo fazer boas jogadas pelo lado esquerdo de ataque, lado direito da defesa do Flamengo. O Varela até foi bem defensivamente, não achei a atuação dele ruim, não. Então, para mim, tá no desempenho mediano. Bom, para mim, o Varela não poderia fazer nada pior do que o Emerson Royal fez no primeiro tempo. O Varela não subiu ao ataque no segundo tempo, muito também por culpa da equipe do Flamengo. Defensivamente, na minha opinião, ele foi bem, até porque não tem como fazer milagre, né, quando seus outros companheiros não conseguem ajudar na marcação. Então, para mim, tá na minha lista de mediano o Guilherme Varela. Próximo da lista, Carrascal. Bom, o Carrascal entrou ali no segundo tempo, teve alguns minutos, em alguns momentos conseguiu uma boa troca de passes, inclusive com o Everton Cebolinha, bons domínio de bola, tentando, por exemplo, teve um momento que ele tentou uma troca de passes ali, ele participou de uma troca de passes ali do Flamengo ali pelo meio, perto da área, quase que o Flamengo conseguiu fazer gol, não sei se esse é o lance que sobra pro Luiz Araújo finalizar, mas foi muito pouco tempo, então para mim tá bem mediano. Para mim, a atuação do Carrascal é difícil, sabe, de analisar um momento do jogo onde o jogo já tava pra lá, eu já tava cansada já de acompanhar a partida, já tava muito irritada. Então, assim, vou ser bem sincera, vou botar no mediano, mas eu não lembro de nada que o Carrascal fez. Me perdoe, gente, mas eu não me lembro, porque eu tava muito estressada já. Próximo da lista é Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha teve alguns bons momentos ali no segundo tempo, conseguiu ganhar ali algumas boas disputas, duelos no caso, conseguiu alguns dribles, conseguiu algumas jogadas ali pelo lado esquerdo, conseguiu incomodar o Internacional ali defensivamente, né? Porque o Flamengo no segundo tempo praticamente não fez quase nada ofensivamente, e um dos jogadores que conseguiu fazer alguma coisa ofensivamente foi o Everton Cebolinha. Ainda assim, achei que a atuação é mediana. Bom, pra mim o Everton foi com certeza o jogador que melhor entrou na equipe do Flamengo, e nem é porque foi fantástico, nada disso. Melhorou um pouco ali o lado esquerdo do Flamengo. O Flamengo começou a ter um pouco mais da bola, o Everton Cebolinha conseguiu alguns dribles, ganhar algumas jogadas, tentar alguma coisa pelo lado esquerdo, mas o Flamengo no segundo tempo, sinceramente, não tem muito o que avaliar, também está na minha lista de mediano. É isso, gente. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima.